Muita gente fala que é melhor investir no mercado imobiliário dos Estados Unidos do que no do Brasil. Mas será que é mesmo verdade? Hoje eu vou te mostrar a minha experiência e o meu ponto de vista. Então, se você não quer perder, não sai daí. Eu te vejo depois da vinheta. Oiê, tudo bem? Eu sou a Carol, do Bora de Flip, e hoje a gente vai conversar sobre investimento imobiliário nos Estados Unidos e no Brasil. O que pode ser melhor para você? Eu vou te contar sobre a minha experiência e o que eu já passei nesse tempo investindo por lá também. Os Estados Unidos oferecem segurança jurídica, valorização em dólar e alta demanda, enquanto o Brasil atrai por preços baixos, potencial de valorização e de locação. Então depende do que você tem de intenção. Na verdade, não existe um certo ou errado, existe o seu objetivo que pode ser diferente do meu objetivo. Nos Estados Unidos, as obras são mais rápidas e menos custosas, mas isso porque lá o material usado, e a forma de se construir um imóvel, lá 90% dos imóveis são casas, ou até mais, são diferentes do Brasil. Aqui no Brasil a gente usa muito concreto, tijolo, tudo isso que demanda maior tempo de obra, enquanto nos Estados Unidos, lá é tudo muito feito com gesso, drywall, madeira, que tem uma transformação rápida e barata. Quando a gente fala de rapidez de obra, isso é muito interessante, porque quanto mais rápida é a obra, mais barata, consequentemente, ela fica e mais rápido a gente tem realização do negócio, que é a venda do imóvel. E aí a gente tem um flow mais rápido de caixa, podendo fazer outras com mais rapidez. Enquanto no Brasil você leva de 6 a 7 meses para reformar um imóvel inteiro, de mais ou menos 200, 250 metros quadrados, nos Estados Unidos você faz o mesmo imóvel com a mesma metragem em 2 meses de obra. Essa diferença, quando você coloca no papel, é muito relevante quando você está falando de investimento, porque a gente está falando de mercado imobiliário, mas é o seu investimento onde o produto é o mercado imobiliário. Então, quanto mais você consegue fazer ao longo de 12 meses, melhor é a sua realização final. A primeira e relevante diferença que eu vou citar aqui para vocês é o mercado de oportunidade. Nos Estados Unidos, esse mercado de house flipping, de fix and flip, já é muito conhecido e utilizado, até por conta dos programas de televisão que eles costumam ver com frequência. Isso, no Brasil, entrou agora há pouco tempo, então é pouco difundido ainda aqui, o que traz uma chance maior de você conseguir alcançar sucesso no mercado imobiliário de house flipping. Em contrapartida, o mercado de leilões nos Estados Unidos está com força total. É um meio que as pessoas estão descobrindo agora, o leilão de tax deed, que lá é como se fosse o IPTU daqui. As pessoas deixam de pagar o imposto e têm seus bens levados a leilão. Lá, o processo de leilão é muito mais rápido, fácil e assertivo do que no Brasil. E isso está crescendo cada vez mais. É uma oportunidade para você que quer conhecer sobre isso e aportar seu dinheiro nesse método lá. No Brasil, o leilão já é bem conhecido, principalmente leilão de financiamento bancário ou até mesmo de IPTU. Mas aqui o processo do leilão é muito mais moroso e ultimamente tem sido muito, muito disputado, o que tem elevado o preço dos imóveis, fazendo com que você perca a oportunidade real de mercado. Não vale a pena você passar por todo o processo do leilão e adquirir o imóvel que você pode adquirir sem o mesmo processo, com mais rapidez e talvez até mais barato, com um custo mais baixo do que aqueles que vão para o leilão. Quando a gente fala de fix and flip no Brasil, o montante de dinheiro final que você olha, a possibilidade de ganho é muito maior aqui mesmo, Até por ser um país com juros altos e outras oportunidades que os Estados Unidos não têm. Mas lá você tem o seu patrimônio aplicado em dólar, que é uma moeda forte, que está sempre crescendo, ou pelo menos estabilizada no mercado, te traz uma segurança muito maior. A segunda diferença é o preço dos imóveis. Sem converter, porque não adianta a gente converter, Porque a gente tem que fazer um cálculo real. Aqui, os imóveis costumam ter um custo mais alto, uma reforma mais cara, mas, consequentemente, o valor de venda também é maior. Nos Estados Unidos, para você adquirir um imóvel, vamos falar de leilão, tá? Em áreas não tão chamativas ou que não chamam tanta atenção, como Flórida e ali o sul dos Estados Unidos, que hoje em dia estão em alta. Se a gente não falar dessas áreas, a gente consegue adquirir casas a mais ou menos 10, 15 mil dólares, o que é muito mais barato do que adquirir um imóvel aqui no Brasil. Mas casas que estão
muito destruídas, mas é nessas casas que você vai fazer muito dinheiro. Então lá o investimento é menor, a reforma é mais rápida e mais barata, e o valor final é um pouco menor também, porque lá o poder de valorização, o potencial de valorização lá é menor, não é tão grande quanto o do Brasil. Então, como eu falei lá no comecinho, depende do seu objetivo, do que você quer. Eu quero os dois, eu quero ter a minha moeda do Brasil aqui sendo solidificada com os meus projetos, mas quero também a valorização e a força do dólar nos projetos que a gente galga, que a gente busca nos Estados Unidos. E você, qual é a sua intenção? A gente vai entrar agora na terceira e última diferença entre Brasil e Estados Unidos e vamos falar sobre custos de reforma. Eu já mencionei, mas é importante ressaltar que a gente tem que fazer uma reforma estratégica voltada para o público que vai consumir aquele produto. E o público dos Estados Unidos, o americano, é totalmente diferente do brasileiro. Então lá a gente tem uma reforma mais barata e mais rápida, mas a gente tem uma reforma que a gente entrega muito mais, basicamente. Quando você contrata alguém para fazer reforma na sua casa, nos Estados Unidos, o custo da reforma já está incluído geladeira, fogão, máquina de lavar, micro-ondas, porque lá a cozinha, que é o coração da casa, aqui também, eles entregam ela pronta para você morar. No caso do Bora de Flip, eu entrego um plus, eu entrego a casa pronta, sofá, sala de estar, sala de jantar, mobílio e faço gracinha na cozinha, porque eu quero mesmo que a pessoa, quando entre para decidir se vai comprar aquele imóvel ou não, se sinta em casa. Então, da mesma maneira que eu faço aqui, que eu ambiento aqui no Brasil, eu ambiento lá nos Estados Unidos também, com a diferença das necessidades que o público americano exige. Por exemplo, lá toda a cozinha, ou 99% das cozinhas, tem que ter ilha. Um americano faz tudo em volta da ilha na cozinha, toma café, o filho faz lição de casa, conversa com o marido. Então, é um item essencial para uma reforma americana. Quando a gente não consegue incluir isso por questões de layout das casas, a gente sempre dá um jeito, nem que seja colocando uma ilha móvel. Vocês vão ver num próximo diário de obra que eu já fiz isso também numa casinha nos Estados Unidos. Aqui, o brasileiro gosta mesmo de um piso frio, porque o brasileiro tem mania de lavar, jogar água em tudo, passar cloro, resolver a limpeza de uma maneira que o americano não faz. O americano limpa tudo com paninho. Tudo para o americano é com paninho. Sujou ali, ele tem um paninho para pia, ele tem um paninho para o vaso, ele tem um paninho para a porta. Lá, eles não sabem, lá não tem ralo nos banheiros. Que engraçado isso, é uma curiosidade. Tem ralo dentro do shower, do box, mas não tem ralo do lado de fora, porque ninguém lava banheiro nos Estados Unidos. Agora imagina eu no Brasil fazendo uma reforma sem um bom ralo no banheiro. Não ia vender nunca esse apartamento, porque as pessoas precisam jogar baldes de água para manter limpo de acordo com a cultura dos brasileiros. Então, quando a gente pensa em fazer um investimento fora do país que a gente mora e no país que a gente mora, a gente precisa fazer uma análise cultural, de costumes mesmo, do que a pessoa precisa, do que ela quer, quais são os hábitos dessa família americana, para que a gente consiga atingir o público certo, na hora certa e fazer a venda como a gente tem expectativa. Então, se você ficou até agora nesse vídeo para descobrir o que é melhor, meu amigo, não vou te decepcionar, mas vou dizer de novo que depende. Depende do que você quer. Mas eu quero te dizer o mais importante do que saber o que é melhor ou não, é saber que é possível, com conhecimento, acompanhando a gente aqui no Bora de Flip, é possível você investir aqui e investir lá com segurança e com um retorno sensacional. Então, eu já vou dar um spoiler para vocês, mas vou falar baixinho para quem ouvir. Aqui, a gente vai ter também diário de obra nos Estados Unidos e você vai acompanhar todo o processo. Vou te ensinar do começo ao fim, mas olha só, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, dá seu like e deixa nos comentários se você investiria aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. E como eu posso te ajudar na sua jornada? Escreve aqui que eu faço questão de responder um por um. E então, para não perder isso e muito mais, te vejo no próximo episódio.